quis ver, Jane. Pastor, grande prazer. Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor, fica aqui um minutinho, porque eu escrevi 2 livros, irmãos, e o senhor já tem esse aqui, certo? Já. Mas esse aqui você não tem, né? Este não. Então é presente. Boa leitura. Obrigado. Esse aqui, o outro é interessante, viu, irmãos? É muito bom. Agora esse daqui eu vou descobrir, mas é bom. Obrigado, Deus abençoe. pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado, hein? Imagina. Muito bem, meus queridos irmãos, já vou falar dos livros que vocês podem adquirir depois, tá bom? Mas vamos lá, agradeço o convite, fiquei muito surpreso pelas crianças, o interesse delas, elas estão, pelo jeito aí, bem antenadas com aquilo que está acontecendo em Israel e no mundo. Então, muito obrigado ali o pessoal do departamento infantil por lembrar da gente e nos convidar para estarmos aqui falando sobre esse assunto. E justamente quero então abordar com os irmãos, mas fazer uma abordagem um pouco mais geral daquilo que está acontecendo, pegando aí a parte histórica, bíblica e profética, tá certo? Mas antes, deixa eu apresentar então a minha esposa, a irmã Jane, está comigo, pode ficar em pé. Os nossos filhos, o Gabriel tá lá no multimídia da igreja, então eles não acompanham mais a gente, viu, irmãos? Eles já estão grandes, o Nicolas já tem 24 anos, o Gabriel 20, aí eles já são homens adultos, eles têm a responsabilidade deles, tá só eu e a esposa, e vamos fazer esse ano 30 anos de casado. Então, né, então Deus tem nos unido aí nesse ministério, na obra do Senhor. Para vocês terem uma ideia, esse ano eu fiz 25 anos de ordenação ao ministério, ao pastorado. Então, e 24 anos de ministério, trabalhando e testemunhando ao povo judeu, tá bom? Então tá aí a foto do nosso cartão missionário, orem por nós, né? É sempre uma bênção, é o que sustenta os obreiros na obra do Senhor, é a oração, mas também agradecemos aqueles que apoiam, que investem no nosso ministério. Bom, vocês podem acompanhar a gente, o Ministério Amigos de Sião, através das multimídias. Aproveita o Wi-Fi da igreja e já se inscreva lá no YouTube, Amigos de Sião. Também vocês podem seguir a gente no Instagram e acompanhar também no Facebook, tá certo? Então, depois, né, não agora, no intervalo, tá bom? Aproveita aí e se inscreva para acompanhar o nosso ministério. A gente sempre traz notícias, a gente sempre traz uma mensagem, a gente sempre posta as viagens lá em Israel. Também, nosso ministério está baseado em algumas áreas de atuação. Por exemplo, evangelismo, visitação, a gente sempre, né, tem oportunidade de estar com a comunidade judaica, estar com os judeus, e assim a gente cria vínculos, amizade, relacionamento e testemunhamos de Jesus, né, nessas oportunidades, tá bem? Também temos a área do discipulado, aí já é aqueles que são decididos, a gente visita, treina, discipula e, claro, prepara aí para o batismo. Mas também atuamos na área de ensino, eu leciono em alguns seminários aqui em São Paulo e outros, agora esse sistema EAD, eu tenho lecionado em vários lugares do Brasil. Já tive a oportunidade de lecionar também para o pessoal lá na Albânia. Você acha que eu sei alguma palavra em albanês? Não, não sei. É que tinha tradutor, então deu para lecionar para os irmãos lá na Albânia, futuros líderes, pastores e obreiros e futuros missionários. Então, Deus tem nos dado essa oportunidade, tá bom? Também na área de conferências, aí sim tratando temas como profecias messiânicas, costumes judaicos, coisas do gênero, tá certo? Bom, e também na área das caravanas. Começamos, já fomos 3 caravanas para Israel, para que as pessoas que, né, têm o desejo de conhecer Israel estejam lá. E aí começamos, tem um irmão que tem uma agência, e ele cuida dessa parte administrativa, e eu acompanho o grupo como o líder espiritual do grupo, e temos guias lá em Israel que são amigos meus, judeus crentes. Então é uma grande bênção, porque você vai estar andando na terra, né, santa, onde passaram os patriarcas, os reis, os profetas e Jesus, e os apóstolos, mas com um guia judeu que crê em Jesus. Aí é bem diferente, porque os guias, ou o pessoal que faz, né, tem canal na internet que fala, eles falam daquilo, porque eles foram treinados para falar para os evangélicos, eles falam como evangélico. Para outros grupos religiosos, eles falam como se fossem. Mas você vai pessoalmente, você acredita nisso? Não, eu não acredito nisso. Claro que a gente ora para aqueles que estão em contato com a palavra de Deus, creiam, não é? Mas eu procuro pedir os guias que são crentes e que eu conheço, porque eu sei o testemunho deles e é uma grande bênção, tá bom? Já ganhamos pelo menos 3 almas nessas caravanas,
E já batizamos várias pessoas, inclusive 3 pessoas da nossa igreja, que receberam Jesus no ministério do pastor Marcos, e que eu batizei lá em Israel. Entre eles, um irmão transplantado, que ele foi batizado, e foi muito emocionante, porque ele, saindo lá do Rio Jordão, ele falou assim: realizei meu sonho, porque eu achei que ia morrer e não iria conhecer a terra de Israel. Agora eu posso morrer em paz. Não, está bem vivo, que continue assim. É o irmão Guilherme lá da nossa igreja. E agora, na caravana que fizemos agora, em junho, batizamos a irmã Maria do Espírito Santo. Era o sonho dela também, ser batizada no Rio Jordão. E tinha lá uma irmã, que ela veio da igreja presbiteriana, e ela falou assim: não, eu quero ser batizada por imersão. E a gente não teve essa oportunidade de batizá-la lá no Rio Jordão. Bom, e claro, testemunhamos para os judeus lá. Imagina, a gente está visitando eles ficam muito agradecidos, né? E é a oportunidade que a gente tem de entregar uma mensagem, um folheto, ou falar de Jesus. Pode ser em inglês ou em hebraico, você pode escolher. Quando você estiver lá comigo, como é que você quer falar de Jesus para eles, tá bom? Então tem sido uma grande bênção. Nós encontramos na viagem, só para vocês terem uma ideia, um judeu brasileiro do Rio de Janeiro, soldado. E nós conversamos com ele no aeroporto, enquanto aguardávamos a nossa conexão para Israel. Eu pude falar de Jesus para ele. Ele disse: não, eu nunca ouvi falar nesse jeito de Jesus, mas eu vou pesquisar isso que você está falando. E dei o cartãozinho dos amigos de Sião para ele acompanhar, né, a gente nas mídias, né, sociais. Então, são oportunidades, tá bem? E a literatura, como eu mencionei aqui, o livro que eu entreguei para o pastor é Encontros Notáveis com Jesus. É um livro para edificação, para evangelização, para estudos em grupos pequenos, EBD, esse é o foco desse livro. Peguei informações, né, e transformei em conhecimento para a edificação da igreja e para a evangelização. A capa, eu queria que tivesse o nome de Jesus em letras garrafais, assim, tudo em maiúscula, e aí fizeram a capa e letras grandes e vermelho, porque essa era a ideia. E aí nós estávamos no almoço de família com as primas, os parentes, e elas pediram os livros. Eu fui lá, estava autografando os livros na mesa, passou um garçom e viu os livros na mesa, ficou muito empolgado e começou a falar com a minha prima lá. De repente ela falou assim: olha, Lê, ele gostou do seu livro, dá um para ele. Eu pensei assim: por que você não compra e dá para ele? Aí eu perguntei para ele assim: mas qual livro você quer? Tinha os 2 na mesa, né? Ele falou: você vai me dar mesmo? Eu falei: é claro, depois dessa pressão aqui familiar, né? Pode escolher. Ele falou assim: esse que tem o nome de Jesus. Ele não era crente, né? Mas é um leitor. Então foi uma maneira de semear ali uma sementinha do Evangelho. Já esse livro aqui é sobre Israel, a igreja e o mundo, numa perspectiva bíblica, histórica, atual, contemporânea e profética. E é o que eu vou tentar resumir aqui, mas tem muito mais informação. Por exemplo, vocês sabem, tem uma guerra hoje acontecendo na Ucrânia, certo? Ninguém falava mais de Gog e Magog. Só que eu escrevi um capítulo sobre Gog e Magog. E aí tem a guerra. E é exatamente o que está na Bíblia. Olha que interessante, a guerra está acontecendo lá na Ucrânia, todo mundo foi contra a Rússia ter invadido a Ucrânia, menos a Venezuela, Cuba, o Irã, a Síria. Esse pessoal, gente boa, né? Certo? Mas quem que a Rússia ameaçou? Israel. O Kremlin ameaçou Israel. Vocês estão entendendo? É a Bíblia se cumprindo nos nossos dias. Bom, também estão preparando para construir o templo. Reconstruir o templo. Sabe qual foi o nome desse atentado terrorista do 7 de outubro? Al-Aqsa. Inundação de Al-Aqsa. Al-Aqsa é uma mesquita muçulmana, né? Que está lá no Monte do Templo. Por quê? O Hamas disse: olha, eles vão reconstruir o templo. Então nós temos que impedir. E por quê? Eu tenho os acordos de Abraão aqui, um capítulo sobre o acordo de Abraão, que foi um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e outros países muçulmanos. Jamais na história alguém poderia imaginar que os países árabes muçulmanos iam fazer acordo de paz com quem? O maior inimigo deles. Quem é o maior inimigo deles? Israel. 2021, estávamos com um grupo dos amigos de Sião, a caravana, eu lá no cenáculo, embaixo tem o sarcófago de Davi, uma sinagoga, e eu fui ao banheiro e eu vi os muçulmanos lavando a nuca, lavando as mãos e colocando os pés na pia para lavar os pés.
Eu perguntei, mas quem são vocês, de onde vocês são? Nós somos lá dos Emirados Unidos. E o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos visitar Israel. Veja bem, eles visitam Israel, mas para os lugares sagrados deles. Eles estavam visitando um lugar sagrado para os judeus. E como eles iam entrar numa sinagoga, eles fizeram o mesmo ritual de purificação como eles fazem para entrar em uma mesquita. Vocês estão entendendo o momento que nós estamos vivendo, irmãos? Está tudo aí acontecendo nos nossos dias. Esse livro trata sobre isso, você então depois pode adquirir ali com a irmã Jane. Eu vou entregar para vocês um folheto, Isaías 53, com o bannerzinho da caravana Amigos de Sião, você pode retirar ali. Esse é para você ler e orar para Deus colocar um judeu na sua vida, no seu caminho, para você entregar para eles. Você só vai entregar depois que você lê, saber e conhecer o conteúdo, porque essa é uma das partes que a gente prega, mostrando Jesus no Antigo Testamento, tá bom? Então, depois vocês podem adquirir lá na saída. E tem o cartão dos Amigos de Sião, com compromisso atrás, e o nosso logo, que é a Maguen David, que é o escudo de Davi, popularmente conhecido como Estrela de Davi, e está escrito Sião dentro. E aí você guarda na sua carteira para lembrar da gente, ou na Bíblia, para orar pelo nosso ministério, tá bom? Bem, da última vez que eu estive aqui, acho que já faz algum tempinho, eu cumprimentei vocês em hebraico, então eu vou fazer o teste agora para ver quem lembra. Brincadeira. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse assim, paz seja convosco, só que ele não disse em português, nem em inglês, nem em grego, ele disse em hebraico. Então fica assim, ó, Shalom Aleichem. E sabe como responde? Ao contrário. Olha como é fácil o hebraico. Aleichem Shalom. Pegaram? Vamos lá? Shalom Aleichem. Como aprende rápido esse povo, pastor? Que maravilha de igreja. Bom, irmãos, próximo slide. Nós queremos então tratar esse tema, que é bem condensado, mas do livro. O livro trata muito mais assuntos, é claro. Não dá para falar tudo que está no livro numa mensagem. Mas eu quero abordar esse tema com vocês, porque eu julgo ser muito importante, principalmente nessa época. Se você quer entender o que está acontecendo no Oriente Médio, que afeta o mundo todo. Não sei se vocês assistiram o debate dos presidenciáveis nos Estados Unidos. Um assunto principal era Israel. Milhares e milhares de quilômetros de distância. Por quê? Porque está na Bíblia, porque está na profecia, tá bom? Então, próximo slide, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia Sagrada é o único livro que contém profecias. Não há profecias no Corão, não há profecia nos livros de Buda, não há profecias em livro nenhum religioso. Eles têm uma perspectiva apocalíptica, sim, de fim do mundo, mas profecia, dizendo como que viria o Messias, de como que morreria o Messias, de como viveria, né, o líder ou alguém, não tem. Porque só Deus sabe o futuro. E Ele revela o futuro antes de que aconteça, para que quando acontecer, você tenha certeza que Ele é o único Deus Criador dos céus e da terra. Pode passar então o próximo slide. E aí nós temos Deus falando do passado aqui em Isaías. Abra comigo, profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Então, irmãos, interessante, quando algumas pessoas me perguntam assim, mas você acredita mesmo, né, que Moisés passou no Mar Vermelho, ali a seco? Você tem fé nisso, que a arca de Noé? Eu falei, não, eu não tenho fé, não. Isso aí não precisa ter fé. Isso já é história. A fé, irmãos, é para o futuro. Para o passado nós temos o quê? Evidências. Já virou história, é só ler. Está escrito. Né? E os arqueólogos estão descobrindo algumas coisas que a Bíblia já falou, olha, há muito tempo. Tá certo? Então, olha só, a história aqui para a gente é muito importante, para a gente partir de um começo. Deus diz assim, na sua palavra, no profeta Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, não é? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Só para reforçar esse aspecto, olha só no capítulo 45, versículo 11, que diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Deus quer que você se interesse pelo futuro. Por isso que Ele revelou para a gente. Olha, irmãos, já acompanhou a previsão do tempo para amanhã? Isso é importante, né? O legal é que Deus, de vez em quando, eles falam que vai acontecer uma coisa e Deus dá uma soprada nas nuvens e não acontece. Já viram?
E aí eles começaram a entrar em descrédito. Agora eles falam assim, ó, 50% de chance de chover. Uai, fica fácil, né? 59% de não sei o quê. 60%. Ai. Vocês estão entendendo que nem a previsão do tempo acerta às vezes? Quem acerta? Quem fez tudo? Deus. Tá certo? Bom, mas por que você precisa saber do que vai acontecer amanhã para você se preparar para o amanhã? Por isso que Deus revelou a palavra. E outra coisa que eu acho muito linda, sabe Daniel, profeta Daniel, você tem dúvida que você é amado por Deus? Alguém tem dúvida aqui? Eu não tenho dúvida, eu sou amado por Deus. Você também? Levanta a mão. Amém? Mas Deus falou algo diferente para Daniel. Falou que ele era muito amado. Muito amado. Por quê? Porque ele dedicou a inteligência dele, o tempo dele, os recursos dele, a capacidade dele para quê? Estudar as profecias. Para entender o que Deus tinha para realizar com o seu povo Israel. Quando você se dedica a entender as profecias, você passa a ser muito amado. Por quê? Porque você está dedicando o seu tempo, os seus recursos, da sua inteligência e capacidade para entender os desígnios de Deus. Olha que bonito isso. Já no próximo slide, eu tenho uma pergunta para vocês. Afinal de contas, que povo é esse? Quem é Israel? Quem é o povo judeu? É o povo que Deus escolheu. É o povo com que Deus fez aliança. Pode passar o próximo slide? E vamos para o texto que... Estou lendo vários livros, irmãos. Eu terminei fiz 2 mestrados, inclusive um na USP, lá na FEFELESH, na Faculdade de Letras, e agora estou indo para o doutorado. Estou lendo muito. E todos que eu estou lendo, eles dizem assim, para entender as coisas a partir do povo de Israel, você tem que entender esse capítulo aqui de Gênesis, capítulo 12. Presta atenção, Deus levou 11 capítulos para falar de tudo que é criação. E do capítulo 12 até o 50, para falar de uma família, de um povo, povo Israel. Povo de Israel. Então, Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim, acompanhe comigo. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, agora olha só a segunda parte, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo isso que está escrito aqui está acontecendo. Inclusive, pessoas sendo abençoadas pelo maior de todos os judeus. Não é o Einstein, não é o Freud, não é o Marx. Não. É quem? Jesus Cristo. E mais, quem abençoa esse povo é abençoado. Mas quem se levanta contra? Talvez nós veremos o Irã cair ainda nesse tempo. Porque o Iraque já caiu. A Síria já caiu. E muitos outros povos ali ao redor que se levantaram contra já caíram. Tem 2 que fizeram acordo com Israel. O Egito e a Jordânia. Por quê? Todas as guerras que eles lutaram contra Israel, eles perderam. Aí fizeram acordo de paz com Israel. A Jordânia está prosperando, porque Israel está compartilhando a tecnologia que eles têm com a Jordânia. Está sendo abençoada. Agora mesmo, no ataque do Irã, Arábia Saudita, Jordânia se uniram com Israel. Eu não sei se vocês sabem, é proibido os judeus irem para a Arábia Saudita. Mas esse ano, a Arábia Saudita ia fazer um acordo de paz com Israel. Por isso que o Hamas atacou no ano passado. Já parou para pensar? A Arábia Saudita fazendo um acordo de paz com Israel. É claro, eles têm um oleoduto, eles têm um gasoduto, eles querem fazer negócio. Mas Deus usa isso para aspectos das coisas espirituais também. E eles têm um inimigo em comum, o Irã. Aí nós estamos falando de geopolítica através das Sagradas Escrituras, que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu assisto vários analistas, pessoas muito boas mesmo, mas eles só chegam até um ponto. Por quê? Eles não têm o quadro todo. Por quê? Porque eles não consideram a Bíblia. Fica faltando, é impressionante. Fica faltando, você percebe isso. Sabe aquela última parte do filme, aquela última cena? Mas já acabou? Porque eles não sabem o que a Bíblia diz. Nós sabemos. Nós podemos entender o que eles estão falando e ir além. Por isso que você deve ler a Bíblia. Já no próximo slide, vamos lá para o profeta Isaías novamente, mas agora o capítulo 43,
E eu quero ler aqui o versículo 1 com vocês, porque ele é muito precioso. Eu estou pavimentando aqui para a gente avançar para a profecia, tá bem? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tem um jogo de palavras aqui muito interessante no hebraico, que é o seguinte: te criou, ó Jacó. Essa palavra criar é a mesma de Gênesis, criar do nada. E disse Deus, haja isso, e houve. E disse Deus, haja aquilo, e houve. Aí ele cria Jacó do nada. Por quê? Lembra das matriarcas? Sara. Sara era estéril. E Deus deu um filho para ela, o filho da promessa, Yitzhak, que quer dizer, ele sorriu. Ele sorri, porque ela riu. Agora imagina, ela foi mãe lá para os seus 75 anos, imagina a Sara descendo para o playground, com o filhinho dela para brincar, e as outras mães ali, ai que bonitinho, a vovó trouxe o netinho para brincar. Aí ela fala o quê? Não, esse aqui é meu filho. Entenderam por que o nome? Agora, Isaac casa com Rebeca, que também é estéril. Ele ora por 20 anos, aí Deus responde em dose dupla. Os gêmeos estão brigando, já vem brigando desde lá. Normal, hein, para eles, hein? Quem está brigando no ventre de Rebeca? Esaú e Jacó. Jacó casa-se com Raquel, e você sabe, Raquel também é estéril. Mas ela pede a Deus um filho e fala com o marido fala, estou no lugar de Deus. Porque ela insistiu com ele. Hein? Mas Deus se lembrou dela e dá um filho para ela. E qual é o nome do menino? Yosef. Quem não tinha nada, agora que ela tem um, sabe o que ela quis dizer com o nome José? Que ele me acrescente outro. Olha só, Raquel é um caso de estudo na Bíblia. Não tem, não pode ter, e quando tem, quer mais. Essa é a Raquel da Bíblia. Bom, o Senhor responde, dá para ela um filho. Qual é o nome do menino? Benjamim, não, é Benoni. Agora, o que quer dizer Benoni? Filho da minha dor, sofrimento que me levou à morte. O Jacó não pode mandar um menino com esse nome para a escola. Vai sofrer bullying. Vai ter que gastar dinheiro com um psicólogo, terapeuta. Aí o que ele faz com o menino? Muda o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha destra, da minha direita, da minha força. Pronto, está resolvido o problema, vai economizar dinheiro. Vocês estão entendendo como Deus vem trabalhando de forma milagrosa? Por isso que Deus diz que criou Jacó, mas formou Israel. Daquilo que já existia, Jacó luta com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, que é Jesus, muda o nome dele para Israel. O El no final, o El é o quê? Deus. Aquele que luta com Deus e prevalece, olha só. Bom, para finalizar essa parte. Já no próximo slide, aqui ainda em Isaías 43, por que Deus criou Israel? Olha o versículo 7. E a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Esse povo foi criado para a glória de Deus. Sempre eles revelam a glória de Deus? Nem sempre. Porque Israel é a amostra do que é a humanidade. Quer saber como Deus trata as nações? Olha para Israel. Assim como Deus vê Israel, Deus vê o Brasil. Assim como Deus vê Israel, Deus vê as outras nações. Essa é a ideia aqui. Agora olha que interessante o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, eles são a prova física de que Deus existe, diz o Senhor. E meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E se você continua lendo, ele vai dizer que ele é o Redentor, é o que salva, é o que resgata. Já no próximo slide, a profecia bíblica está centralizada entre um povo e uma cidade. Que povo é esse? Povo judeu. E qual cidade? Jerusalém. Irmãos, se você pensasse em Jerusalém, que coisa, deve ser um negócio maravilhoso. Só tem pedra lá. Israel, é um monte de pedra. E se você vai para o deserto, mais pedra ainda. Por que é tão importante aquilo? Não tem ouro, não tem diamante, não tem pedra, só tem pedra lá. E não é preciosa. A não ser uma espécie de um topáziozinho que tem lá nas minas de Salomão. Por quê? Porque é o único lugar que Deus colocou o seu nome. Todo mundo tentou conquistar Israel. Até o Napoleão Bonaparte. 2 vezes ele tentou. Os canhões dele estão lá até hoje em Israel.
Está lá. Realmente, tá como monumento. Tá certo? Então, por quê? Bom, próximo slide, agora a gente entra naquilo que está no livro Israel, a Igreja e o Mundo. Quando Deus olha de cima para baixo, o que ele vê aqui? Como é que Deus divide a raça humana? Não é acepção de pessoas, mas é uma divisão. Como é que ele divide a humanidade? Está aqui, 1 Coríntios 10, 32. Vamos lá? Nós fazemos divisões da raça humana, meus queridos irmãos. Nós dividimos o mundo, por exemplo, geograficamente temos o quê? Os continentes. Nós dividimos o mundo economicamente. Temos os países de primeiro mundo e temos os países de... Não é mais terceiro mundo, não, é emergente. Você muda o nome e resolve o problema. Não é mais favela, é comunidade. Olha, está solucionado o problema, estão vendo? Também dividimos o mundo politicamente. Temos de um lado o capitalismo e do outro lado o socialismo. Mas e Deus? Quando ele olha para baixo. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, olha o primeiro grupo, nem aos gregos. Quem são os gregos? Os gentios, os não-judeus. Nem a igreja de Deus. Quem é a igreja? Judeus e gentios que creem em Jesus Cristo. Se você entender isso, metade dos problemas de interpretação bíblica e teológica estão resolvidos. Porque ora Deus está falando para Israel, ora Deus está falando para as nações, ora Deus está falando para quem? Para nós, a igreja. E aí você não vai confundir os textos. Tá bom? Já no próximo slide, nós estamos naquilo que é chamado de era da igreja, dispensação da igreja, ou dispensação da graça. E aí nós temos a inclusão dos gentios. Romanos 9, 10 e 11 fala sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Em relação às nações. E lá em Mateus 16, 18, fala da igreja, que ele edificaria a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. E olha, irmãos, não é que os diáconos vão segurar as portas ali para o inferno não entrar, não. É nós que vamos entrar no inferno para resgatar as pessoas. E eles não vão resistir a gente, porque você tem a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu e também do gentio. Estão vendo que todos estão incluídos na pregação do Evangelho? E o que vocês estão vendo aí é justamente quando você tem ali a dispersão dos judeus pelo mundo. E olha, isso foi para preservá-los. O juízo de Deus nunca é contra o homem, é a favor do homem. Porque se Deus não tivesse dispensado os judeus para o mundo todo, Hitler não teria matado 6 milhões de judeus. Teria matado todos. Se tivesse todos no mesmo lugar. Porque essa era a intenção dele. Não existe, irmãos, nenhuma família de judeu que não tenha perdido um parente na Segunda Guerra Mundial. Eles eram 18 milhões. De cada 3 judeus, um foi assassinado. Inclusive, 2 milhões de crianças. Sabe as criancinhas que desceram aqui? Pelo simples fato, e aquelas de colo também? Pelo simples fato de serem o quê? Judias. Então, se Israel não se defender, Israel não existirá. Desde que Israel se tornou nação, sabe quantas guerras Israel perdeu? Alguém sabe quantas guerras Israel perdeu? Nenhuma. Porque o dia que perder, deixa de ser Israel. Vocês estão entendendo a situação desse povo? Que está sempre se defendendo. Eles estão sempre esperando ser atacados para depois poder atacar e de acordo com as regras internacionais. Mas os terroristas não seguem as regras internacionais da guerra. Ou vocês acham que eles seguem? Então Israel tem que ter o apoio, a autorização do Supremo Tribunal Israelense para poder atacar, para poder fazer alguma coisa. E ainda assim, vai ser julgado lá na ONU, e vocês sabem a história toda. Como se pudesse julgar um negócio desse. Eles não estão guerreando com um país convencional. Só para vocês entenderem o contexto. Já, próximo slide, falando da igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E temos o Espírito Santo Consolador. Nós somos o único grupo que pode consolar Israel. Porque temos quem? O Espírito Santo. Nós somos o único grupo que pode consolar as nações. Porque temos o quê? O Espírito Santo. Isso é muito importante. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Quando que Ismael e Isaac estiveram juntos sem brigar? Alguém lembra? Quando eles foram sepultar Abraão. Na morte de Abraão. Aí vem Jesus e morre para quê? Reconciliar todos os povos.
judeus, árabes, brasileiros, argentinos e uruguaios também. Não vamos falar mais nada sobre isso. Já no próximo slide, olha só, irmãos, a profecia se cumprindo lá no monte do templo, onde havia o templo, temos o quê? O domo da rocha, a mesquita de Omar. E a mesquita de Al-Aqsa, que é a maior realmente. Está lá no monte do templo, só que não está no lugar do templo. Está ao lado daquilo que era o templo. Por quê? Está ao lado do portão dourado, que os muçulmanos fecharam e construíram um cemitério. Para quê? Para que quando o Messias viesse, não passar ali para não se contaminar. Só que o Messias já veio, já passou ali e não tinha cemitério. E mais, sabe quem que nasce lá em Belém? Palestino. Não tem judeu lá. O Messias tinha que nascer aonde? Em Belém. Isso quer dizer o quê? Que ele já nasceu lá. Quando só tinha o quê? Judeus lá. Vocês estão entendendo a profecia, como ela vai se cumprindo e ela vai se fechando e mostrando para a gente o que falta acontecer, uma vez que a gente já sabe o que aconteceu? É disso que nós estamos falando. Já no próximo slide, como é que Deus trabalha com Israel hoje? Proteção física. Não era para existir mais esse povo. Grandes nações e povos da época de Israel não existem mais. Eles continuam existindo, falam hebraico. Se um profeta ressuscitar em Jerusalém, vai entender 70% do que eles falam. Nós estamos falando, né? Davi é 3.000 anos atrás, né? Abraão é quase 4.000 anos atrás. E que língua eles estão falando lá hoje em Israel? Hebraico. Preservação da identidade. Todo mundo que nasce judeu em qualquer lugar do mundo. Ele pode ser judeu brasileiro, judeu americano, mas ele sempre será judeu. É circuncidado ao 8º dia, tem o bar e bat mitzvah, tem toda a cerimônia, as festas, eles mantêm a sua identidade. Tem aqueles que só vão na sinagoga em dia de festas, mas vão, eles sabem que são judeus, eles têm consciência disso, e têm direito de voltar para Israel, tá bom? Já no próximo slide, por falar nisso, eles estão voltando, a profecia está se cumprindo. Os judeus estão voltando para Israel. É só você ler Isaías, como a gente mencionou aqui, Ezequiel, Jeremias. E olha, eu tenho amigos judeus que os filhos estão voltando para Israel. E eu perguntei para eles, por que estão voltando para Israel? Porque eles querem ter mais oportunidade de crescer profissionalmente. Eles querem ter mais segurança para a família deles. Aí você fala, mas não estão em guerra? Não, guerra estamos nós, né? Que em 2023 matamos mais pessoas em números absolutos do que qualquer país no mundo, segundo o ranking da ONU. Israel quase não tem crimes. Aliás, morre mais pessoas em acidente de carro do que na guerra. Agora, realmente, não sei como é que está a média. Mas é sério isso. Eles têm mais acidente fatal de carro, né, de transporte, do que de guerras. Tão seguro que é esse país. Aqui, quem tem filhos que vai para a escola a pé? Levanta a mão. Sozinho, você vai para a escola a pé. Não tem? Só você, né, irmã? Mora do lado da escola? Qual a idade do seu filho? 15? Não, estou falando de criança de 9 anos. Quem tem? Vai a pé? 9 anos? Mora perto da escola, né? É raro, hein? Lá em Israel, todas as crianças vão para a escola sozinhas, pegam um ônibus e tudo. Eles têm um crachá de estudante e vão indo assim. E em algumas cidades, o de 9 anos leva o menor de 6. Assim, na mão. E vai indo. Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Estão entendendo? Eles estão voltando e a profecia está se cumprindo. Pode pôr o próximo slide. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel é o maior exportador de rosas do deserto para a Europa. E o maior comprador das rosas do deserto é a Alemanha. Mas isso não é Deus realizando o milagre, é eles com a inteligência, a tecnologia. Vai chegar o tempo que Deus vai fazer isso. Mas isso é o milênio. Mas eles sabem da responsabilidade que eles têm com a terra. O único país no mundo que fez o deserto recuar. Eles plantaram em 100 anos 20 milhões de árvores, igualzinho o Brasil. 20 milhões de árvores. Sabe a água que eles tomam? É a água do mar Mediterrâneo. Dessalinização, 70%. Eles reciclam a água 7 vezes. A Inglaterra, Londres, recicla 3 ou 4 vezes.
Não falta água na torneira. E eu estive lá por 6 meses, e quando choveu, já tinha 7 meses que não chovia. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe a fonte de renda deles? O Mar Morto. Isso porque é morto, imagina se fosse vivo. Eles tiram minérios de lá, minerais, o silício para os computadores, falando grandes computadores, e cosmético e produto, né, de beleza e remédio, do Mar Morto. Eles têm as startups, é um negócio impressionante. É o oitavo maior exército do mundo. Imagina, eles gastam 1/3 em segurança do PIB deles. Imagina se eles não precisassem gastar 1/3 em segurança. Estão entendendo como é que seria? Pode passar agora para a gente ir para o final. Tudo isso bem detalhado está no livro. Não deixa de passar lá no final. Bom, agora chegamos na conclusão. O que vai acontecer, pastor? Eles serão salvos. Quem será salvo? Vá lá comigo para Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: porque não quero, irmãos, falando para a gente, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Tem muita gente presunçosa, inclusive, na igreja. Toma cuidado com isso. Que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Enquanto os gentios estiverem pisando Jerusalém, haverá guerra. Até que haja concluído isso, que o último crente seja incorporado na igreja, Israel vai estar sendo nessa área da proteção, preservação da identidade e salvação individual, até que venha a salvação da nação. Vamos entender isso. Agora, olha só, Jerusalém, murada, tem 4 bairros. O bairro árabe muçulmano, o bairro católico, o bairro armênio, cristão armênio, e o bairro judeu. O judeu é o menor bairro que tem. É a cidade deles, é a capital deles, e a maioria dentro da cidade é de gentios. Estão entendendo como a palavra vem se cumprindo? Agora olha o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso aqui é muito interessante. O Monte das Oliveiras, está tudo pertinho ali, são 7 montes. Monte das Oliveiras, Jesus gostava muito de estar orando, é o Monte das Profecias. O Monte Moriá é o Monte do Templo, onde havia o templo, o sacrifício, mas o Monte Sião é onde Davi estabeleceu o seu palácio real, o seu trono e governou. Jesus vai voltar para o Monte das Oliveiras e vai reinar no Monte de Sião, sobre todo Israel e sobre todo o mundo. Que é esse todo Israel que será salvo? Todos os judeus que no final da tribulação não tiverem aceito o sinal da besta na testa nem na mão, e que reconhecerem que Jesus era o Messias. Esses é que serão salvos. Porque o apóstolo Paulo também diz: nem todo que é de Israel é verdadeiro israelita, mas aquele que crê. Nós temos evangelizado judeus, e a gente sempre fala que a gente é filho de Abraão. Aí ele fala: você também é judeu? Não, é que nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Pela fé reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Messias. Mas você pode ser filho de Abraão 2 vezes. Uma eles já são, na carne, descendência, mas falta eles serem na fé. Por isso que a gente tem que pregar para os judeus. Já no próximo slide, como é que vai ser isso? O que vocês estão vendo aqui agora no próximo slide é o Monte das Oliveiras. O Monte Moriá, onde estão as mesquitas, né? E embaixo assim o Vale de Cedron. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Israel estiver cercado pelo exército do anticristo, eles vão lembrar do salmista que diz assim: eleva os meus olhos para... de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eles vão olhar para aquele a quem eles traspassaram. Traspassar. Passar de um lado para o outro. Como é que foi a morte de Jesus? Crucificação. Ele teve as mãos e os pés traspassados. E a lança do lado também. E vão chorar amargamente. Vá comigo para Zacarias. E eu quero ler com vocês aqui Zacarias, capítulo 12. Profeta Zacarias, junto com Daniel e Isaías, Zacarias é o terceiro mais messiânico
que fala justamente do Messias, tá bom? Diz assim, Zacarias 12, eu vou ler aqui os irmãos, o versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela o povo da terra. Sabe, finalzinho da tribulação, no meio da tribulação, quebra a aliança e o anticristo começa a perseguir. Naquele dia, diz o Senhor, versículo 4, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos que vierem contra Israel. Tá certo? Agora, olha comigo o capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei, o próprio Deus falando, todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Vocês viram o que aconteceu agora? Eles sequestraram 250 pessoas, mulheres, homens, idosos e crianças, e tem um neném que fez aniversário de 1 aninho, está com 1 aninho e 3 meses agora, no grupo que foi sequestrado. Parece que foi escrito isso aqui esses dias, né? Não. E olha só, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Tem uma nação que ataca Israel, mas tem aquelas que serão as nações que atacarão Israel. É futuro. Como pelejou-se no dia da batalha. Agora, olha o versículo 4. E naquele dia estarão os meus pés. Opa, é Deus falando, Deus é Espírito, Deus não tem pés. Aí ele diz, naquele dia os meus pés, quem tem pés? Jesus. Porque ele tomou forma humana, ressuscitou com o corpo glorificado e subiu ao céu com o corpo visível. É ele que vai pisar no Monte das Oliveiras. Que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E aí Israel não terá dúvida de que Jesus é o Messias. Eu quero finalizar. Eu nem ouvi, tocou o sinal? Eu tenho 5 minutos então. Deixa eu finalizar isso aqui então, irmãos, nesses 5 minutos. Veja bem, o monte será fendido ao meio e ele vai ser partido. Quando Israel se tornou nação em 48, eles tinham 3 frentes de batalha. O norte, nas fontes das águas, o centro, Jerusalém, e o sul, o deserto. No deserto vinham os tanques egípcios, que ia passar por cima dos judeus. No norte, as fontes de água. E no centro, Jerusalém. Não dava para vencer 3 frentes, um povo, 5 contra 5 nações. O que o primeiro-ministro de Israel fez? O Davi Ben-Gurion entrega Jerusalém. Em 48. Entrega, não dá. Não dá. Não podemos perder as fontes de água, porque se perdemos a água, acabou. E não podemos deixar os tanques subirem, passando por cima dos nossos exércitos. Eles abriram mão de Jerusalém. Imagina, olha a decisão desse homem. Alguns romperam com ele para sempre. Sem contar outros que tentaram o quê? Quiseram fazer o quê com ele? Matá-lo. Mas ele era um estrategista. Ele entrega Jerusalém. O judeu fica então proibido de entrar em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, de 48 a 1967, na Guerra dos 6 Dias. Irmãos, essas coisas estão acontecendo na nossa época. Jamais Israel vai ser nação novamente, se tornaram nação. Jamais Israel terá Jerusalém novamente. Conquistaram Jerusalém em 67. Então, quando as pessoas falam, mas isso não vai acontecer? Não. Vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Quando eles conquistaram Jerusalém em 67, conquistaram o Monte das Oliveiras, eles foram lá fazer as construções. E em Israel, para fazer a construção, você tem que cavar até a pedra virgem, tira as pedras dali, vai para a pedreira e volta como revestimento. Por isso que tudo lá é revestido com a pedra de Jerusalém. Sabe a pedra do Templo de Salomão? Aquilo? É o revestimento que veio de lá. Lá é tudo assim, é a lei. De 48 para cá, tem que fazer o revestimento com a pedra de Jerusalém em qualquer lugar de Israel. Quando eles começaram a mexer no Monte das Oliveiras, sabe o que eles descobriram? Que o monte é oco. Calma aí. A Bíblia acabou de falar que ele vai ser partido quando Jesus colocar os pés lá. Aí eles descobriram mais, que tem uma fenda chamada Sírio-Africana, que vem lá da Síria do Norte,
passa pelo Vale do Jordão, onde tem o Rio Jordão, que o Rio Jordão vem caindo, vem descendo, Mar da Galileia, transborda, Rio Jordão vai até o Mar Morto e para, porque 430 metros abaixo do nível do mar também, né? Tem uma fenda ali que passa e pega no corno da África, sabe o chifre da África? Aí a gente lê uma profecia de 2.400 anos atrás, e aí em 67 eles descobrem que tem uma fenda, que o Monte das Oliveiras é um queijo suíço. E aí a gente lê que Jesus vai pisar lá, lembra? Quando ele ascendeu para o céu, ele estava onde? No Monte das Oliveiras. O que os anjos falaram ali? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E vai pisar onde? No Monte das Oliveiras. Irmãos, essas coisas só Deus pode revelar na sua bendita palavra. Que isso possa aumentar a sua fé no seu Salvador, no seu Senhor, que possa te levar a tomar algumas decisões neste momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O pastor Viana vai chegar e vai orar por nós, para que possamos tomar a decisão que precisamos. De num mundo tão secular, em um mundo que questiona tudo, a família, as instituições e o próprio Deus, que eles possam saber que é um Deus Criador e Senhor sobre tudo. Deus abençoe, pastor Viana. Muito obrigado, pastor. Agradeço. Irmãos, olha, vamos pensar, né, no que nós ouvimos hoje. Pastor, eu não entendo nada de Israel, não entendo nada do que está acontecendo. Uma coisa você tem que entender: a palavra de Deus se cumpre. Certeza. Não só em Israel, irmãos. Pense nisso. O que o pastor Alexandre falou, as coisas estão se cumprindo, mas na sua vida, na minha vida também. Deus vai cumprir. É bom a gente obedecer esta palavra, tá bom? Vamos orar. Nós vamos orar e depois vamos dividir para nossas classes. O pastor Alexandre vai falar com as crianças. Hoje, vocês que são candidatos a batismo, vão para a classe de acordo com se a jovem para jovem. Hoje nós teremos a classe de candidatos a batismo, tá? Então hoje nós não teremos, ficará para a semana que vem, tá bom? Então hoje vocês vão para as classes de acordo com a sua idade, com a sua divisão, tá certo? Você que está aí nas redes sociais, nós vamos nos despedir agora e estaremos de volta hoje às 18h30 com o pastor Fábio da Igreja Batista de Chácara Santa Maria, tá bom? Hoje, 2 pastores diferentes. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela mensagem. Nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus, que se cumpre em todo o universo, se cumpre na nossa vida. Eu te agradeço por ela. Talvez alguém que ouviu hoje, que desperte, Senhor Deus, para a realidade da Tua palavra e do cumprimento das profecias. Talvez hoje, Senhor, alguém que esteja longe, e agora, Senhor Deus, despertado pela Tua palavra, possa agora declarar Jesus Cristo como o Messias, o Salvador de sua vida, que possa fazer isso hoje. Eu te peço, Pai, agora, também pelas classes, pelo departamento infantil, te peço, Senhor, que cada um de nós, ao estudar a Tua palavra, possamos estar despertados por ela. É o que te peço em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Para a classe nós, e você aí até a noite, você que está na rede social. Obrigado.